Você é aquela pessoa que está sempre a postos para ajudar, que está sempre disponível para alguém que precisa de uma ajuda e quando é para você, não tem ninguém lá? Você se identifica com isso? Pois bem, parabéns! Você faz parte de um grupo muito forte de pessoas que se denominam heroínas, heróis e que tem uma grande capa, que pode ser capaz de ajudar muita gente, mas que na maioria das vezes acaba sentindo uma solidão gigantesca. Vamos conversar sobre isso? Vamos tentar entender que padrão de comportamento é esse que faz com que muitas vezes as pessoas acabam adoecendo, mas que não conseguem dizer não e desagradar outras pessoas? Dentro da psicologia, a gente chama esse padrão meio herói, meio heroína, meio guerreiro ou guerreira, de padrão de comportamento autossacrificante. Esse modo de funcionamento, muitas vezes, não se estabelece na vida atual, ou seja, não foi por uma circunstância, alguma situação que a pessoa começou a funcionar dessa maneira. Essa espécie de cansaço, ou tô sempre muito ocupado ajudando alguém, não vem da noite para o dia. É um padrão de funcionamento que geralmente remete a fases anteriores, geralmente da infância ou de padrões de ensinamento, aprendidos ali na família de origem. Vamos dar um exemplo da Mariazinha, né? A Mariazinha tem 30 anos, a Mariazinha é uma mulher solteira, ela mora na casa dos pais, os pais dela são pessoas um pouco meio poliqueixosas, com alguns problemas de saúde, mas nada muito grave. Mas a Mariazinha decide que não vai sair de casa, que vai continuar morando com os pais, porque sabe, eles podem estar precisando de ajuda. E a Maria, meio que, né, entra no personagem da heroína e acaba que ela acredita, através de crenças que ela tem como tudo sou eu, só eu sei resolver esse problema, que ela se justifica através dessas crenças e acaba que no final da semana a Maria está se sentindo frustrada, às vezes tem uma raiva que ela não sabe entender de onde vem, às vezes tem uma depressão meio subclínica ali, não identificada totalmente, ou às vezes até a Maria está muito ansiosa, extremamente ansiosa, até o ponto de algumas Marias a gente poderia dizer que tem até transtornos de ansiedade. E aí, a Maria vai lá, né, para uma consulta médica, vai lá numa emergência, não entende porque que ela está com taquicardia, palpitação no peito, mas no final das contas, a Maria não consegue abandonar a capa de herói. Você já deve ter se identificado com isso? Será? Bom, é mais comum do que o que a gente acredita. Por detrás desse modo de funcionamento capa de herói e de heroína, o que a gente tem são padrões de comportamento aprendidos dentro da cultura. Se esse modo de funcionamento sacrificante, o que a gente tem para falar dele é que ele é muito bem quisto socialmente, é muito bem reforçado socialmente. No final das contas, cada um de nós lembra de assistir a filmes de heróis e se identificar. Nossa, que maravilha! Como eu queria ser a super-heroína, ou como eu queria ser o super-herói. Nossa, os holofotes todos estão nele. E aí é a parte sutil que muitas vezes você não entende. Você fica cansado, cansada de viver dessa forma, tem sintomas, às vezes, como eu falei, né, no exemplo de ansiedade ou depressão, mas não consegue abandonar a capa. Por que não? Porque é muito bem quisto socialmente você funcionar como esse modelo do autossacrifício. Mas existem formas de você identificar se você agrada demais as outras pessoas. No geral, esse nível de funcionamento tem duas emoções muito sutis por detrás. Uma delas a gente poderia identificar que é a emoção do medo. Eu agrado todo mundo, porque eu tenho dificuldade de dizer não. Eu quero agradar as pessoas, porque assim eu me protejo do meu próprio medo de ter autonomia.
Ou, em um outro extremo, eu agrado todo mundo, ou eu faço por todo mundo, eu sou um grande herói, uma grande heroína, porque no final das contas, a minha própria identidade não existe. Eu me fortaleço ou me energizo totalmente no outro. Então, se eu não estou fazendo pelo outro, se eu não estou dizendo sim para o que o outro me pede, se eu não estou perdendo meu tempo precioso com a outra pessoa, o que eu sou? Quem vive nessa capa de herói e de heroína simplesmente não sabe ser, não sabe construir limites. Porque se você constrói limite dentro da regra da crença se eu construir limites, então eu acabarei sozinho. Se eu construir limites, então eu não tenho uma vida própria. E aí é muito sacana esse modo de funcionamento, porque sabe o que acontece com pessoas que se sacrificam e são os heróis, as heroínas, as guerreiras e guerreiros? Essa galera tá sempre muito sozinha. Essa galera tem uma legião de fãs. Esses fãs geralmente são pessoas muito problemáticas. Geralmente esse perfil mais sacrificante atrai pessoas mais abusivas ou atrai pessoas muito problemáticas, muito precisadas, porque se existe um herói, existe alguém para ser salvo. Então, muitas vezes essas relações elas já vêm, já nascem desequilibradas. Então, a maioria das pessoas que funcionam com autossacrifício não conseguem romper esse padrão de comportamento porque simplesmente só funcionam assim. Estabelecer limites com outras pessoas é uma tarefa muito difícil, mas é a única maneira da gente ter um amor maduro. Eu acredito na ideia de que eu só sei amar se eu já fui amada no passado. E esses modelos mais sacrificantes, por exemplo, foram padrões ensinados. Geralmente era aquela criança de que tinha que ser adulta cedo demais, que não podia ser criança. Então ela não aprendeu a ter suas próprias necessidades atendidas, de segurança, de amor, de proteção. O que elas aprenderam foi a adultecer cedo. E cada vez que fazia o papel antes do tempo, amadurecia antes do tempo, era o tal do pau para toda obra antes do tempo, mais reforçadas essas crianças se tornavam. Então é realmente muito difícil mudar esse padrão, porque para algumas pessoas esse padrão significa ser a identidade delas. E existem até construções religiosas, né, que reforçam essa cultura, como se para aquela pessoa que dá demais e faz demais, se ela simplesmente impõe limites porque faz parte do amor impor limites, elas acreditam que estão sendo extremamente egoístas ou não estão sendo boas. A ideia de bondade não vem com a análise do indivíduo, vem com a análise das ações. Então, se eu não estou dando sim para tudo, eu estou sendo egoísta. Se eu não estou dando sim para tudo, eu não sou uma pessoa boa. Então, são essas regras muito rígidas que acabam reforçando esse lugar. Muitas pessoas, quando começam a dizer sim para si mesmas, que é o que eu falo de equilíbrio dentro do limite de amor saudável, elas começam a enfrentar um monte de dificuldade. De repente, elas se sentem muito sozinhas, de repente, elas se sentem muito criticadas. E é aí que a coisa está indo bem, e geralmente é aí que a pessoa cai e revolta novamente aquele mesmo padrão de funcionamento sacrificante. Então, se você se identifica com esse modelo de capa de herói, de heroína, com esse modelo sacrificante, se está sendo às vezes cansada, ou se realmente entra mesmo na carapuça de que é isso que tem que ser a vida, é assim que você tem que se viver, porque você não sabe se viver de outra maneira, calma. O que eu tenho para te dizer é que esse é um padrão, não é quem você é. Se sacrificar para todo mundo não é uma vida saudável. A nossa vida é saudável e até as nossas relações são saudáveis se a gente estabelece um equilíbrio nessas relações. Então, aprender a dizer não é treino.
Aprender a suportar, desagradar outras pessoas sem perder a autenticidade também é treino. Enfrentar o próprio medo, muitas vezes das fantasias que se cria ao impor limites com os outros, também é treino. Uma tarefa que pode ser interessante, um exercício bacana para que você possa fazer, é fazer forçadamente, o trabalho de dizer não. Eu acho até que tem um filme, que o personagem, não lembro qual era, o Jim Carrey, alguma coisa assim, que tinha dificuldade, ele tinha que dizer sim para tudo, né. E é engraçado ver as reações, porque é muito forçado, não quer dizer e tem que dizer. Mas um exercício bacana para você começar a curar, esse lugar muito sacrificante ou de agradar todo mundo, é você começar a dizer não, ou, na verdade, fazer pequenos testes de não dizer sim imediato. Porque, quem funciona meio como herói com heroína é assim, ouviu os gritos de alguém: "Opa!", né, eu percebo muito isso com os pacientes, né, às vezes eu pego muito o paciente no pulo e percebo: "Nossa, você se antecipou, a pessoa nem estava te pedindo ajuda, você já estava se sacrificando", é um padrão. Então, para eu romper, eu tenho que ter um comportamento totalmente diferente do que eu estou acostumado ou acostumada a fazer. Então seria não dizer o sim de imediato, não estar já a postos como um herói ou uma guerreira ali, né, na frente da batalha. Não, a pessoa vai e fala alguma coisa para você. Você vai testar não dizer sim de cara. Você vai simplesmente fazer esse teste, que seria assim: "Ah, será que você poderia pegar meu filho na escola?". Você não diz: "Sim, eu posso, não tem problema. Olha, eu não vou poder às 5 horas, eu posso às 6. Se para você não tiver problema, eu posso às 6". Não é você lá logo de cara e dizer aquele não que para você ia ser totalmente assustador, mas você vai dar um não de alguma maneira para aquela pessoa, e você vai lidar com a tolerância desse desconforto de dizer esse não. E a outra coisa é fazer 3 perguntinhas que eu acho clássica, para começar realmente a abrir espaço para esse vazio que está sempre no outro, para você começar a preencher com você, que é: "Eu posso? Fulano me perguntou se eu poderia pegar a filha dela na escola. Eu posso? Eu quero? Realmente, se eu fizer isso aqui, eu vou me prejudicar?". Na maioria das vezes, se você realmente fizer essa reflexão, você vai ver que o seu tempo não é ilimitado. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. E se a gente parar para pensar, se a gente dorme umas 8, então a gente tem menos tempo ainda. E esse tempo, ele tem que ser preenchido de igual forma para as coisas que são suas, seus afazeres, suas questões, sua vida, energias para você com as coisas que você faz por outras pessoas. Então, se o tempo realmente é limitado, eu preciso dizer muitos nãos ao longo do meu dia. E eu preciso trazer esse equilíbrio. Então, essas 3 perguntinhas mágicas muitas vezes acabam ajudando a você romper com esse ciclo de padrão de comportamento, de já reagir e dizer o sim logo de cara. Então esse exercício é muito bacana para que você comece a perceber. E a outra coisa que eu tenho para falar é que, se você clicou nesse vídeo, se você sentiu algo em comum dessas coisas que eu estou trazendo, isso é um sinal de alerta muito grande. Não é adaptativo a gente se sacrificar. Eu sei que às vezes algumas culturas nos ensinam que isso é amor, ou que isso é bondade, ou que isso é você viver, de uma forma heróica e bacana. Eu sei que isso é muito bem reforçado culturalmente, mas não é adaptativo. O nosso nível de sobrevivência ou as nossas relações exigem que a gente imponha limites. O nosso tempo, como eu falei, ele não é ilimitado. Nós não somos realmente, anjos caídos, né? Nós somos seres humanos. Então a gente tem um tempo limitado e a gente tem que atender às nossas necessidades. Quem não, ao longo da vida, não aprendeu a atender as próprias necessidades, acha muito difícil. Mas é adaptativo você construir limites dentro das suas relações. Com o tempo, o que é muito desagradável começa a se tornar habituado. E você, que antes achava muito difícil impor limites, começa a entender os benefícios de impor limites, que é diminuir a ansiedade, às vezes um sintoma de depressão meio subclínico que está ali e você não consegue perceber.
às vezes são pessoas que estão sempre se queixando, de cansaço, ou muitas vezes estão sempre se queixando de uma raiva, né. A frase clássica que eu escuto no consultório é: "Nossa, Camila, eu fiz tudo por fulano, e olha o que ele me deu". Isso, esse sentimento de raiva, ele vem desse lugar de sacrifício. Provavelmente você sentiria bem menos raiva se você pudesse ser um pouco mais autêntico. Então, dizer não para algumas pessoas pode ser extremamente amedrontador. Pode trazer um afastamento inicial de algum grupo de pessoas, mas provavelmente eram aquelas pessoas que precisavam sair da sua vida, porque as relações que você estabeleceu foram relações desiguais, onde você acreditava que suas necessidades eram mínimas, porque afinal, se você está na capa do herói, você acha que você não é humano e que o outro está sempre precisando de você, mas isso é só uma crença. Essas relações, elas não são autênticas, porque elas vêm de um lugar de julgo desigual. Elas não vêm de um lugar de igualdade. Então, o que é que eu faço com a minha vontade de ajudar as pessoas? Você não precisa deixar de ajudar as pessoas. É como eu sempre construo essa frase com os pacientes, é só uma vírgula no meio da frase. Uma mudança significativa que vai diminuir talvez algum sintoma que você esteja sentindo de cansaço, de irritabilidade, de culpa gigantesco e sem noção que às vezes vem na sua cabeça. E essa desconstrução dessas emoções é o que vai te trazer mais saúde. Então, às vezes, é uma vírgula no meio da frase, você só precisa mudar um pouquinho alguns posicionamentos. Então, esse exercício que eu falei de não dizer logo sim de cara, de parar e dizer um não, nem que seja de uma besteirinha, mas você treinar dizer não, já é o começo desse livramento, desse funcionamento desadaptado. E aí você vai notando que a vida vai se tornando mais fácil, mais simples, mais tranquila. Ah, sair desse modo de funcionamento, como eu falei, exige uns comportamentos diferentes, mas é extremamente aliviador, extremamente libertador. Então, a maioria das pessoas que vêm para o consultório tem dificuldade de dizer não. O autossacrifício também é um movimento e um funcionamento de padrão muito, muito comum em pessoas que trabalham na área da saúde, terapeutas, né, que veem que é a sua necessidade, que veem que precisam fazer esse sacrifício, porque se sentem bem. Mas existe uma diferença, né? Essas pessoas, nesse padrão, elas não estão bem, muitas vezes não estão saudáveis, então não é adaptativo. É realmente libertador começar a construir atenção às suas próprias necessidades e começar a construir um equilíbrio dentro dos seus relacionamentos. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, curte por favor esse vídeo, faz um comentário, qualquer comentário, me diz se eu estou trazendo um conteúdo que é interessante para você. Trago geralmente aqui vídeos sobre desenvolvimento pessoal, sobre temas que eu vejo dentro do meu consultório, sobre assuntos que me interessam dentro dessa área de desenvolvimento pessoal. São processos que às vezes eu estou vivendo, às vezes eu trago exemplos aqui da minha história, mas gostaria muito que você trouxesse um comentário aqui para me ajudar a continuar empolgada, e motivada para continuar fazendo esses vídeos por aqui. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Até!